Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Uma alegria mais uma vez estar gravando isso aqui para vocês, para nós, né? Para que nós possamos acompanhar esta obra, o livro Palavra de Vida Eterna, com o olhar, com a interpretação e com o cuidado que Emmanuel nos traz. Como nós sempre falamos aqui, ele se baseia numa passagem, num versículo bíblico, e a partir desse versículo ele traz as orientações de acordo com o tema de cada lição, de cada capítulo. Como sempre, nós queremos agradecer a todos que nos acompanham. Se você concordar, se você gostar do vídeo, da mensagem, você fique à vontade, poderá compartilhar aí com seus amigos, com suas amigas. Se também for de seu interesse, se você quiser colocar lá um joinha, né? Tocar lá no gostei do vídeo, a gente também agradece, tá? Bom, então vamos para o nosso tema de hoje. Está no capítulo 45, no Sustento da Paz, o título. E antes mesmo de iniciarmos, mais uma vez a gente pede aqui o amparo dos nossos amigos espirituais, que possam nos orientar, nos intuir com a mensagem, para que a mensagem se torne mais fiel possível àquilo que Emmanuel está querendo nos trazer, e que nós possamos transmitir isso de um modo que venha fazer algum sentido para as pessoas que nos acompanham. Então, capítulo ou lição de número 45, no Sustento da Paz. E ele vai trazer a passagem do versículo 13 do capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Vem falar de paz. Vivei em paz uns com os outros. Esse é o apelo de Paulo aos irmãos tessalonicenses, né? Lá de Tessalônica, em todo aquele trabalho dele de divulgação do Evangelho, em que ele passou por muitos locais, por muitas cidades, indo ao encontro dos gentios ou não judeus. O próprio título, no sustento da paz, significa que sustentar, servir como base, né? Sustentar é você estar ali numa determinada posição em que você tenha um papel importante, um papel fundamental para uma determinada situação. E aqui o sustento que é pedido por Emmanuel é no sentido de nós sustentarmos a paz. E essa paz ela tem que ter uma sustentação de princípio dentro de nós mesmos, né? Então, como a gente sabe que as orientações da doutrina espírita, ela nos diz que toda transformação, toda mudança, ela tem que começar de nós mesmos, tem que partir de nós mesmos. Então, para ter esse sustento da paz, é necessário que a gente esteja reconhecendo algo, né, na criação, compreendendo o mínimo da criação, né, compreendendo o mínimo daquilo que Deus concedeu a todos, sem exceção, todos nós. Como de praxe, a gente gosta também de trazer o texto um pouquinho mais ampliado, né, do capítulo que está sendo tratado, e nessa perícope que trata do versículo 13,
ela vai do versículo 12 até o versículo 28. E a titulação é Preceitos Diversos, Votos e Saudações. Dessa forma que na Bíblia Almeida, né, revisada e corrigida, traz essa titulação. Só lembrando também, como a título de informação, essa carta, ela foi, os estudiosos acreditam que essa carta foi escrita no ano de 51, do ano do Senhor, né, do ano depois de Cristo. E que traz as seguintes informações. Não vamos ler todo, tá? Mas vamos trazer aqui alguns versículos. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestais os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Então, esse admoestar aqui citado é de você se dirigir, né? De você se colocar à disposição das pessoas que procurem, que estejam sequiosas, desejosas de ouvir a mensagem evangélica, né? De ouvir a mensagem que Jesus nos deixou e que Paulo, a partir do momento em que ele se tornou um apóstolo do Mestre e que ele dedicou toda a sua vida a partir daquele encontro na estrada de Damasco, na entrada de Damasco, ele passou a realizar as suas ações no seu cotidiano. Primeiro, claro, ele teve que buscar uma sustentação, uma base espiritual muito forte, uma base de conhecimento sobre a mensagem que Jesus trouxe, indo beber direto da fonte, digamos assim, de pessoas que tiveram que já tinham o contato com essa mensagem, que já tinham conhecimento do ensinamento cristão, e Saulo ainda precisava reconhecer isso e compreender essa mensagem para que somente aí ele saísse nas diversas cidades, nos diversos lugarejos, se reunindo com os diversos povos para transmitir os ensinamentos de Jesus. Então, para ele ter essa paz íntima e ter essa fortaleza para poder se colocar a serviço mesmo do Senhor, ele buscou primeiro a sustentação. Ele precisava ter uma sustentação, ele precisava ter uma base que o desse esse sustento, no sentido de que ele não hesitasse no papel que deveria ser concretizado através das suas ações. Então, esse admoestar é justamente isso, que a gente se dirige às pessoas, que a gente fale de Jesus, que a gente fale de Evangelho, que a gente fale de doutrina espírita, não com o intuito de fazer com que as pessoas passem a seguir a doutrina espírita, se assim o desejarem, ótimo, mas se não, o nosso papel é de esclarecimento, né? De orientação, para que as pessoas entendam a profundidade dos ensinamentos de Jesus e ali busquem o seu caminhar através desse conhecimento adquirido, e que a gente possa ser essa base de sustentação da fé que tanto é necessário, sustentação da fé e da paz, que tanto é necessário para que os novos discípulos, as novas pessoas que buscam a mensagem cristã, eles possam encontrar algum respaldo, eles possam encontrar algo que seja
efetivo, né? Algo que lhes dê sustentação de verdade, que ofereça a possibilidade de eles encontrarem a fortaleza da fé e a fortaleza da paz. Então agora nós vamos para o... Eu queria só citar um exemplo disso, no que diz respeito a essa admoestação. Nós temos na nossa casa, no Lar dos Humildes, atividades de atendimento espiritual com o atendimento fraterno, que é aquele diálogo entre um atendente fraterno e as pessoas que procuram a nossa casa. E nós tivemos experiências recentes, e nós temos muitas experiências, de pessoas que têm buscado a nossa casa, jovens, né, e através do recurso da mídia social, a gente tem conseguido manter contatos com jovens de todas as idades, né? Jovens com a idade nova, na atual encarnação, com a idade já bordejando seus 30, 40 anos, e pessoas jovens com a idade um pouquinho mais avançada, né? Na atual encarnação. Então, esse papel ele é fundamental, porque nós estaremos admoestando, falando, inquirindo ou nos dirigindo a essas pessoas como representantes da doutrina espírita, como representantes de Jesus na divulgação do Evangelho. Então, só para a gente ter uma dimensão da importância do conhecimento, do estudo e da sua própria estruturação pessoal. É claro que nós não somos infalíveis, mas que a gente tenha buscado isso de forma constante, com muito amor e com muita dedicação, a gente vai poder contribuir de forma significativa. Não tanto quanto os apóstolos o fizeram, claro, né? Mas nós poderemos oferecer o nosso quinhãozinho, a nossa pequena parcela de contribuição para que esse evangelho se expanda cada vez mais. Então vamos aqui ao texto, que o Emmanuel nos traz, né? Então, já aqui no primeiro parágrafo, ele nos diz: costumamos referir-nos à guerra, qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Então, é comum a gente entender a paz só a partir da guerra, querer a paz a partir de uma guerra, a guerra entre povos, entre nações, nesse sentido mais amplo que nós temos ideia de guerra. Mas nós vamos perceber mais à frente que essa guerra ela não se dá somente nesses padrões, né? Existem outras guerras que nós travamos no cotidiano, que nós precisamos entendê-las para saber melhor lidar com elas. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. Por aí a gente já percebe, no sustento da paz. Então todos nós temos sim um papel importante, por mais que seja insignificante esse papel, mas ele tem a sua importância no sentido de que ele faz parte de um todo, e se esse todo é como numa engrenagem, se na engrenagem você tem algum daqueles pontos, que ali são pontos de sustentação, né? Se algum daqueles pontos da engrenagem estiver com problema, estiver danificado, vai causar danificação, poderá danificar todos os demais, né? Então, por aí a gente percebe que não tem ninguém nesse planeta que não tenha uma importância nesse trabalho de sustentação da paz. A floresta é um espetáculo imponente na natureza, mas não se agigantou sem um concurso de sementes pequeninas. Nós costumamos falar que principalmente no Lar dos Humildes, nós temos lá 2 mangueiras lindas, frondosas, enormes, né? E que oferecem frutos saborosos.
que ela iniciou de uma pequena semente. Nós não sabemos quem foi que plantou aquela semente ali, talvez a gente não saiba exatamente. Se foi algum pássaro que trouxe uma semente e acabou soltando ali, ou alguém de forma deliberada mesmo foi lá e plantou, que é uma grande possibilidade, já que Dona Angélica, que é a proprietária do terreno, que concedeu tudo aquilo lá para o Lar dos Humildes, tinha todo esse cuidado e essa atenção para com as árvores. Mas eu não sei exatamente quem o fez. Mas isso, nesse caso, não é o mais importante. O mais importante é que daquela semente formou uma grande árvore, uma árvore frondosa que oferece sombra, uma energia linda, que oferece frutos deliciosos, né? Então, todos nós somos essas sementes também. Aí compete a nós permitirmos sermos adubados, recebermos o líquido precioso que é a água, e a partir dali a gente se fortalecendo, enraizando, criando raízes e nos dirigindo ao Criador, né? Nos transformando no sentido de crescer na direção do Criador. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Veja que bela figura Emmanuel nos traz, né? Da construção de uma casa, de um espaço físico, em que nós necessitamos de todos esses instrumentos e que a ausência de um deles não se tornaria uma casa por completo e segura, né? Então, só para a gente mais uma vez entender o quanto nós somos importantes nesse universo grandioso de nosso Pai. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após surgirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capaz de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Isso é verdade, nós somos juízes rigorosíssimos, né, para com o outro, para com as falhas e os erros do outro, e muito condescendentes com as nossas próprias falhas. Então a gente precisa olhar isso com muito mais cuidado, porque à medida que nós somos ferozes em relação ao outro e verdadeiros leões no que diz respeito à atitude do outro, equivocada do outro, nós somos para conosco verdadeiros cordeiros, né? E aí há um equívoco. Nós precisamos ser ferozes no sentido de, não de raiva, de ira, mas ferozes na força, na busca por essa transformação individual, pessoal. Porque aí esse é o caminho de modificação e transformação dessa sociedade tão doente quanto a nossa nos dias atuais. Ou melhor, ao longo de todas as existências, nós temos diversos momentos muito difíceis na história da humanidade. E esse atual que estamos vivendo não é diferente. Uma guerra emocional, uma guerra de nervos, uma guerra de verborragia muito grande. E a gente precisa ter muito equilíbrio e muito cuidado para que a gente seja um sustento dessa paz. Todos
Lideramos reclamações com o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Aqui vos falam que por vezes não tem o equilíbrio necessário para saber lidar com determinadas situações e acaba se perdendo o equilíbrio naquilo que tem que lidar e alteando a voz como se dessa forma a gente conseguisse superar o outro. E não é o correto. Nós não estamos aqui para superar ninguém, nós estamos aqui para caminhar juntos. Caminhar juntos. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que paz não é inércia e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes, a serviço do bem. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Um minuto, às vezes um segundo, porque em fração de segundos nós podemos cometer um ato impensado. Um acidente de trânsito, por exemplo, de repente você está ali com os nervos à flor da pele, acontece um abarroamento e aí dali cria-se já uma situação delicada de briga, de discussões e muitas vezes levam pessoas a tomarem atitudes muito drásticas, né? Isso nós precisamos ter muito cuidado. E aí, como o Emmanuel coloca, todos nós precisamos edificar essa paz, começando de nós mesmos. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faz um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Que coisa interessante, né? Então não te digas, vamos repetir, não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, que são pequenas coisas que nós vamos ver inclusive no capítulo seguinte, que vem tratado também do tema paz. Mas por hora nós vamos ficar nisso aqui. Que pequenos detalhes, pequenas coisas são importantes para o engrandecimento da vida. Então, faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Se não tem a tomada ali que vai permitir que a corrente passe por toda a fiação daquela casa, daquele palacete, daquele palácio, ele não vai ter energia. Então, uma simples tomada é instrumento de fortaleza, né? Instrumento de sustentação de toda a iluminação, de toda a energia para aquela casa, qualquer que seja ela. Então, que nós sejamos essa tomada, nós sejamos essas pequenas possibilidades que existem, que são necessárias para o engrandecimento da vida, que nós façamos parte desse engrandecimento com o nosso pequeno trabalho. Um abraço a todos, um beijo no coração de cada um e de cada uma e até o nosso próximo encontro.